Olá, bem-vindos ao AWS Initiate Week Brasil. Meu nome é Andressa Sinenberg, eu sou líder do time de marketing aqui para o setor público. Gostaria de dar, em nome da AWS, as boas-vindas a todos. Obrigada pelo tempo de vocês. Nós preparamos uma agenda de 3 dias de eventos, serão 3 manhãs conosco. Esperamos que vocês gostem do conteúdo e ao final de cada dia vocês receberão uma avaliação do evento. Se vocês puderem preencher, isso nos ajuda muito a melhorar esse e as próximas edições dos eventos, ok? Muito obrigada, um excelente evento a todos. Muito obrigada. Hi there, my name is Jeff Kratz, and I'm General Manager at Amazon Web Services looking after our Latin America, Canada, and Caribbean public sector business. And welcome to a day of learning. I wish we could all be together in a giant conference room talking about innovation, cloud services, and more, but these are uncharted times given the COVID-19 pandemic. And on that, we wish and hope that each and every one of you, as well as your family members, are safe and healthy at these times. Now, it's an exciting time for cloud computing around the globe, especially in the public sector side. And innovation is the reason why many of us are joining today for this day of learning. It's the reason why we're all here. Now at Amazon, our mission is to be the Earth's most customer-centric company. And that starts with all of you. It starts with working from the customer backward and innovating on behalf of a global community that's looking to advance their mission faster, no matter who their customers are. Throughout Latin America, we've continued to see innovation, and innovation has been accelerating very dramatically. Take, for instance, there in Brazil, where we opened up our GRU region 11 years ago and have seen numbers of customers tap into the variety of different services now available, from hosting websites to doing advanced algorithms with machine learning and more. We'll get to many of those stories later today. But we've also opened up offices as well as expanded throughout Latin America as customers have adopted cloud computing. In Argentina, Chile, Colombia, Mexico, and more, it's been exciting to see how innovation and cloud as the new normal is continuing to accelerate. We're seeing it really around the globe, not just in Brazil, not just in Latin America. For governments and nonprofits, for instance, cloud no longer is an if, but it is a when, and how fast can I get there? Public sector organizations are embracing the potential of cloud to transform economies, create new jobs, open up new ways to communicate with the mobile populace. And many of those leaders are right here in the audience, and many that are going to go ahead and share their stories with you virtually today. Now, we're humbled to be a part of many of these organizations as they develop and accelerate their mission using cloud computing. More than 4,000 government agencies around the globe, 9,000 academic institutions, 27,000 nonprofits are using AWS and cloud services. That list abounds, variety of different ones in each of those segments. From that perspective, we're seeing them move rapidly to help accelerate their mission, taking the undifferentiated heavy lifting of running a data center or operational costs and moving it to the benefits of cloud computing in a pay-as-you-go model securely, a key element that we continue to focus on. Now, our customers are not only using our regions, our GRU regions, for instance, 20 of them around the globe, with additional ones in South Africa, Italy, Bahrain, Hong Kong, and more announced. But they're also extending out into a variety of different ways using those regions. Our Sao Paulo region, for instance, has more than 600 services and features, from running basic websites to using artificial intelligence and machine learning capabilities, advanced databases such as Amazon's DynamoDB and more. Those regions are also connected to an infrastructure network that includes a number of point of presences around the globe, over 166 points of presence.
Now you can use these points of presence to speed up the delivery of the content, run code in different locations, to have a better user experience anywhere in the globe. It also allows you to respond with the lowest possible latency. Now, from this perspective, we continue to innovate on behalf of our customers, and that's not just in building new infrastructure and services, but it's in a variety of different other areas. So for instance, take example how we are innovating in a sustainable approach to how we power all of these different sites. Our long-term goal is to power our global infrastructure using 100% renewable energy, and we're making very good solid progress on that. For instance, in our Montreal region, over 90% of our facility is powered by hydroelectric. We also use non-portable recycled water for cooling in a variety of different ways, as well as different innovations to maintain the infrastructure that millions of active customers are using. That's just part of our overall commitment to share on sustainability goals with different governments, different nonprofits, different enterprises around the globe. And we plan to continue this as part of our company-wide carbon footprint efforts. Now at Amazon, we have a culture of innovation. That may be in running our data centers and power, as I mentioned, to new services, over 175 services we have. And on every day, on average, we're deploying 3 or more updates, services, or enhancements to the fleet. That's driven by our customers. Over 95% of our customer roadmap is designed from you. 5% is where we do mapping around the globe, from Sao Paulo to Singapore to San Francisco and London and more, to continue to innovate on our customers' behalf. That innovation is continuing to accelerate. And from that perspective, it's a major way that we are helping our customers, you, move faster, is by having the broadest and deepest set of tools in cloud computing directly at your hands. Ranges again from machine learning, IoT, and more. So let's take a quick look at a couple of those services. So for public sector organizations, there's nothing more important than security. We knew that from the day we got started in this business. And AWS allows customers to invest significantly more in security than many organizations can invest on their own. We automate a number of the security functions, keeping a very comprehensive list of APIs and tools, over 200 services and key features on security, compliance, and governance. We're continuing to accelerate those, and security is one of the main reasons now we see more and more governments migrating faster to the cloud. Public sector also has unique and specialized workloads. That's one of the reasons we built in such a hybrid architecture. Now these options allow you to get started on your cloud journey from a variety of different vantage points. With this hybrid approach on AWS, you can connect with your on-premise environments to AWS regions using Direct Connect or other AWS services. AWS Outposts enable you to put hardware in your data center that's connected to our global infrastructure, mapping onto a variety of different services which are available. We also have Snowball Edge devices, that are tools about the size of a Tumi suitcase to help transport large amounts of content to the cloud. These are just some of a myriad of different ways that we're supporting our customers as they get started on their digital cloud transformation journey. Now we've also worked hard to work with a number of fast-paced governments, many actually there in Brazil, education institutions as well as nonprofits, as they look at making a change on database. They really want the freedom to be unshackled from giant monolithic applications and contracts that stifle their innovation. Now you can access on AWS over 14 different types of database services. That's double than any other cloud provider that's out there. Moving workloads from Microsoft SQL Server, SAP, Oracle, and more to the cloud. This allows you to easily extract and migrate those database workloads and then have the variety of additional tools to analyze the data and bring insights forwards. One, for instance, great customer there in Brazil is Croton, that migrated to Amazon Aurora to power the database behind the company's Moodle education software. Each year, they generate and provide online
courses to over 1 million students. Now Moodle enables them to support multiple times that while keeping the cost lower. Unlocking the power of data is allowing customers like Croton and others to innovate in other exciting areas such as machine learning. Now, machine learning is another area that's grown very rapidly, and we've continued to invest in the Sao Paulo region with our machine learning services. The goal is to put in the hands of every developer the tools so that they can innovate faster. At AWS, we have more than 20 years of machine learning experience, and our machine learning stack serves the most serious ML experts that know how to code and deal directly with the infrastructure and network, to traditional developers that are using AWS SageMaker, and those with absolutely no machine learning experience, AI services that can be leveraged with simple API calls. Again, this will be areas that we'll dive deeper in as part of today's learning. Across the region, we do see customers taking advantage of these machine learning tools. For instance, in Guatemala, the University of Francisco Marroquín has used that to look at testing and make sure that across the student experience, the tests are fair and accurate, as well as to create audiobooks, transcribe recordings from the class using Amazon Lex and Poly, and more. There's one example of customers that are using the machine learning stack from Amazon Web Services for a better user experience within their customers, that being the students. Now, we know public sector customers around the globe are going to face common problems and challenges. That's why we're going to continue to invest in growing future generations for the workforce there in Brazil. We're investing in those programs such as AWS Educate in the universities, EdStart, and more, so that you have the talent available to help accelerate your cloud digital transformation. These are just a couple areas that we're continuing to invest in Brazil, and we will continue to make these investments to not only lower the costs. Over 80 times we've been able to lower the cost, not because of the competition, but because it's the right thing to do. And when you have economies of scale of millions of active customers using AWS, you can reduce those costs. We find very few customers like to overpay for their bills. But we're also continuing to do that investment, like I mentioned, in talent, working closely with government to help make sure that policies and statutes are modernized, to continue to have the power and the flexibility of using cloud services more rapidly so you can adjust and modernize your infrastructure, reaching out to your customers. Now, COVID-19 has seen a variety change around the globe, and we continue to remain committed to the government's success as they fight this pandemic. We see governments wanting to have continuity of economies, continuity of the way that they communicate with citizens, and we're proud to be engaged at the local, state, and federal level there in Brazil. Students want a continuity of their studies. Teachers, a continuity of being able to teach. Researchers as well. We'll continue to invest in higher education, K-12 schools, and more. And of course, nonprofits, continuity of whatever their mission is. Amazon Web Services is proud to stand behind the country of Brazil and know that we will be there for the long haul. Now, there's a very full agenda for today's sessions, a day of learning. You'll get to hear from a number of customers on their digital transformation and more. Keep asking lots of questions, be healthy and safe, and look forward to hearing about each and every one of your successes as you continue your digital transformation. God bless.
Olá, muito bom dia. Meu nome é Paulo Cunha. Por favor, me chame de Paulo de Pacu. Eu sou Country Manager de Public Sector para a AWS do Brasil. Seja bem-vindo ao nosso AWS Public Sector Initiate, na sua modalidade digital. Nos dias de hoje, este é o modelo que nós estamos propondo. E agradecemos a sua presença e queremos que você tenha o máximo proveito durante esses dias no nosso evento. Muito obrigado e nos encontramos ao longo dele. Olá, bom dia. Meu nome é Paulo Cunha, pode me chamar de Pacu. Eu sou Country Manager para setor público na AWS no Brasil. Obrigado por você ter aceito e estar conosco aqui no Worldwide Public Sector Initiate. Esse é mais um evento, mais uma edição. O tema de hoje é sobre a tecnologia da nuvem durante este momento nosso de transição. Desde o início de março, começamos a ter uma nova mudança de estilo de vida aqui no país. A maioria das capitais, cidades e estados decretaram quarentenas. E nesta quarentena, de uma forma bastante especial, muitas instituições e empresas, infelizmente, não estavam preparadas. E por não estar preparadas, elas tiveram um impacto muito importante na continuidade dos seus negócios, na continuidade das instituições, na continuidade dos propósitos de suas empresas. Infelizmente, muita gente acabou passando por algumas semanas ainda sem saber o que fazer. Mas nós começamos a entender, e muitos começaram a adaptar, que a tecnologia baseada em nuvem poderia ser a forma mais rápida de estabelecer um novo ciclo de trabalho, onde, na verdade, uma grande mobilização começa nessa primeira fase a ser formada. E essa mobilização, pelo que nós observamos, foi muito inicialmente centrada em cima do que nós chamamos da preparação do ambiente de trabalho dos escritórios remotos dos funcionários das instituições. Nós da AWS recebemos e pudemos oferecer e suportar muitos clientes que estavam com problemas nas suas próprias redes virtuais, onde a escalabilidade foi um problema sério a ser atingido. Por outro lado, também, muitas das empresas pediram e nós conseguimos atender com soluções baseadas em videoconferência, chat corporativos, com altíssima segurança e escalabilidade e disponibilidade para até 250 usuários simultâneos numa única conferência, conhecido como AWS Shine. Como também nesse momento nós tivemos muita demanda para que desktop virtualizados fossem disponíveis. Entretanto, a forma mais rápida de fazê-la é através da nuvem. E começamos a distribuir e a disponibilizar um produto aplicativo chamado AWS Workspace com AppStreams, onde nós conseguimos em ambientes Windows e Linux disponibilizar configurações, imagens corporativas, institucionais e de laboratórios de escola com as aplicações que estão correndo de uma forma bem otimizada. Essa primeira fase de mobilização, ela se portou bem interessante. As empresas que estavam preparadas para suportar um grande volume em escala da continuidade dos seus negócios, como é o caso do ramo de educação, chegaram a momentos onde o ensino à distância, que era parcialmente utilizado como suporte e complemento, a ser a primeira forma de atuação dessas novas escolas. Grupos educacionais como o Cogna chegaram a suportar 1,2, 1,3 milhões de alunos apenas no ensino fundamental e médio. Ainda mais, por pelo menos 800 mil no ensino superior. E o que nós observamos é que, de um lado, quando nós vimos algumas empresas se mobilizando para conseguir ter, num ambiente rápido, ágil e seguro, ambientes de escritório, porém, dentro de casa, dentro do ambiente work for home, empresas preparadas conseguiram atender e dar continuidade como instituições de ensino, e muitas delas. Isso foi interessante porque nós começamos a distinguir as empresas digitalmente que se preparam e as empresas que precisaram acelerar o seu comportamento digital. Dentro desse contexto, no ambiente que nós estamos vivendo,
sem dúvida nenhuma, não é apenas a movimentação dos dados, não é apenas a continuidade dos negócios, mas tudo isso tem que ser cercado com um ambiente de segurança. E nesse quesito, a nuvem, mais uma vez, provou ser uma excelente alternativa. Uma vez que nós temos mais de 30 certificações internacionais, o ambiente corporativo institucional consegue ter uma infraestrutura de alta resiliência e alta capacidade de resistência contra ataques cibernéticos. O que isso trouxe para nós de aprendizado? Primeiro, quem estava planejado seguiu seu plano e a vida correu. Obviamente com ajustes, dado que as demandas foram muito grandes, mas a elasticidade da nuvem foi capaz de atender. Aqueles que não estavam preparados conseguiram também a ter o encaixe necessário para ter uma primeira visão e sustentação do ambiente orientado para os seus funcionários. Por outro lado, entenderam da necessidade da aceleração daquilo que nós podemos até chamar da transformação digital da sua empresa. Ele não parou por aqui. A partir do momento que as empresas, instituições, elas conseguiram se estabelecer e aprender e ter um momento de trabalho mais efetivo, mantendo seguros seus funcionários, nós começamos a entender quais eram os vetores do que nós podemos chamar das empresas em continuidade de negócio e produção, e qual foi o fator de inovação que começou a surgir dentro desta composição. Muito durante esta fase aconteceu também por uma necessidade do entendimento do alcance da tecnologia e como ela pode ser aplicada principalmente na área de saúde. A telemedicina, até então, como um bom exemplo, ela nasce dedicada a pequenos problemas e bem centralizadas em poucas práticas médicas. Ela se torna, durante esse período, uma das principais ferramentas. Instituições de saúde que antes atendiam dezenas de milhares de pacientes no período de um mês, começaram a ir à escala de quase 1 milhão. E com isto, vidas começaram a ser atendidas através da elasticidade da computação em nuvem em ambientes de telemedicina, de tal forma em que pacientes distantes tinham especialistas de hospitais, instituições de saúde de classe mundial. Esse benefício é interessante porque ele acaba mostrando uma nova prática, a combinação efetiva da tecnologia com atendimento ao cidadão e à população. Não ficamos apenas nisso. Dados começam a ser vitais e importantes para o planejamento urbano, planejamento hospitalar, planejamento empresarial e, por que não falar, das instituições de educação. Nós observamos que dados começaram a ser formados e o conceito de data lake, de fato, a ser acelerado na sua implementação. Até porque, dado por dado, apenas ele sem a inteligência e sem a agremiação necessária, ele acaba não tendo o seu valor máximo explorado. Entretanto, a inovação começa a vir. Eu dou um exemplo muito claro, quando nós temos a Faculdade de Medicina da USP, através do Hospital da Clínica, e a sua partição de inovação, conhecido como a incubadora InovaHC, juntamente com outras empresas, como a própria AWS, Deloitte, entre outras, consegue se reunir e, a partir daí, movimentar um projeto onde, através de imagens de raio-x e uso intensivo de machine learning, nós conseguimos ter os primeiros diagnósticos em modelos ainda em produção, ainda em teste e aprendizado, diagnósticos de diversos tipos de infecção, inclusive o coronavírus. O que significa, portanto, que a tecnologia, mais uma vez, associada com os dados corretos, eles conseguem trazer uma rapidez do diagnóstico. E a consequência disso é o impacto na vida e no tratamento do paciente. Portanto, a inovação que era antes objeto apenas de tecnologia e especulação, ela começa agora a criar forma, e uma forma de impacto social tremendo. Portanto, numa fase que nós estamos vivendo de hoje, é uma fase onde a escala associado com o uso intensivo de tecnologia impacta no planejamento e impacta na vida.
Deixa eu trazer para vocês um exemplo do DataSUS, órgão responsável pelo tratamento de dados e sistemas do Sistema Único de Saúde dentro do Ministério de Saúde. Em poucas semanas, através de uma equipe múltipla entre parceiros da AWS e a equipe do DataSUS, fomos capazes de gerar portais que suportaram 91 milhões de usuários e suportam. Ainda assim, os aplicativos mais abaixados durante esse período, que é exatamente o aplicativo Covid DataSUS, chegou na marca dos 10 milhões de usuários. Portanto, escala, resiliência e inovação começam a tomar corpo e saem do objeto apenas de especulação tecnológica e se transformam, de fato, no objeto de planejamento e de impacto social e em saúde. O que nós esperamos numa próxima fase? Como poderia dizer, poderia ser diferente, nós estamos falando de uma fase ainda de especulação. Sem dúvida nenhuma, o nosso mindset ele tem uma transformação muito grande, porque o que acaba se conhecendo agora na aplicabilidade de novas tecnologias em cima de aplicações importantes em saúde, planejamento e, ao mesmo tempo, de continuidade dos negócios das empresas, eles aumentam exponencialmente o conhecimento que nós vamos ter. Em primeiro lugar, as empresas, de uma maneira geral, entraram, fizeram e estão desenvolvendo planos de transformação digital de uma forma mais acelerada. Isso tem um impacto muito positivo para dentro da instituição e para seus clientes, pacientes e cidadãos que estão do outro lado. Com isto, nós ganhamos possibilidade de agir mais rapidamente em cenários desconhecidos. Se nós pudéssemos traduzir o que seria as próximas semanas ou próximos meses, são meses de cenários um mais distintos do outro, mas com a capacidade e agilidade em que cloud computing, a computação em nuvem traz, juntamente com o aprendizado acumulado ao longo agora dessas últimas semanas e meses, certamente o cenário de tomada de decisão terão chances mais assertivas. Por outro lado, ser ágil e ser resiliente num ambiente seguro passa a ser para nós uma nova motivação do que nós podemos chamar da nossa missão no atendimento aos nossos clientes, parceiros e, por que não, aos nossos cidadãos no Brasil. Queria agradecer muito a equipe da AWS, nossos parceiros, clientes, durante esse período que nós estamos em transição, por usar a tecnologia de uma forma tão impactante, que certamente vai trazer uma nova história para as suas empresas, assim como também para o próprio país. Espero que vocês tenham uma excelente tarde e excelentes dias conosco, aproveitando o conhecimento em tecnologia que nós podemos trocar durante esse momento do nosso AWS Public Sector Initiate. Muito obrigado e tenha uma excelente jornada conosco. Bom dia, pessoal, tudo bom? Muito obrigado à AWS pelo convite, pela oportunidade de falar sobre o estúdio com vocês. Gostaria de agradecer especialmente o Matheus Nicásio, que vem nos ajudando muito nos últimos meses. Fez a ponte com a Andressa, quem também gostaria de parabenizar pela organização, qualidade desse evento. Meu nome é Bernardo Martins. Há 2 anos e meio iniciei no segmento que eu sempre admirei muito, que é o da educação, quando me juntei ao time do estúdio e hoje atuo na posição de CEO. O estúdio é uma EdTech que nasceu em 2013, desde 2018 faz parte do grupo Cogna Educação. Desde o seu início, o estúdio tem uma essência muito clara, um propósito realmente de transformar vidas por meio da educação. E com uma visão também muito bem definida,
que a tecnologia permitiria o acesso a uma solução de qualidade super completa para os alunos, principalmente do ensino médio, e em especial para os alunos que se preparam para as provas do Enem e vestibulares, de forma mais acessível e menos custosa que o modelo presencial de ensino oferece. Portanto, educação e tecnologia foram as chaves para proporcionar condições mais acessíveis para minimizar as diferenças de oportunidades que os alunos brasileiros possuem, né, em suas diversas condições, sejam nas suas regiões, diferença entre alunos da rede pública, rede particular, condições de transportes difíceis, entre outras, né? São muitas as dificuldades que os alunos enfrentam no dia a dia para conseguir uma boa preparação no ensino básico. E o ensino online permite justamente que todas essas diferenças possam ser de alguma forma minimizadas, que essas diferenças sejam reduzidas. Nós entregamos o mesmo produto para todos os alunos em todos os cantos do país, e isso é muito importante. Hoje somos uma solução 100% online, com todo o conteúdo do ensino médio aderente à BNCC, são mais de 5.000 videoaulas, 30.000 exercícios, plano de estudos personalizado, simulados, correção de redação, monitoria, enfim, tudo que os milhões de alunos que atendemos de todos os estados do país precisam para terem uma educação de muita qualidade. Já são 7 anos de casos muito inspiradores de alunos que encontraram no ensino online, especificamente no estúdio, as melhores condições para se prepararem e alcançarem o seu sucesso e ingressarem nos cursos e faculdades dos seus sonhos. Viabilizar essas conquistas, esses sonhos, é o principal objetivo do estúdio e é motivo de muito orgulho para todos nós do time. Bem, eu acho que a maneira melhor de vocês entenderem, ao menos um pouco, esse nosso orgulho e o nosso propósito sendo efetivamente atingido, eu acho que é ouvir a voz de um dos nossos alunos. Então eu gostaria de mostrar para vocês um depoimento que nós recebemos de forma totalmente espontânea do Lucas. O Lucas mora no interior de Minas Gerais e é uma história que nos emocionou muito. Confiram aí. Olá, meu nome é Lucas Custódio Silva e sou estudante do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Januário. Eu tenho 17 anos e possuo deficiência visual. Eu, nos últimos 2 anos, estudei com o Estude e vi que foi uma plataforma de grande excelência, com professores muito capacitados, com didática muito boa, dando destaque ao professor Terra de Física, que ele conseguiu simplificar a física de um jeito incrível que eu achei sensacional. Eu, por ser deficiente, acabei possuindo um pouco de dificuldade em pegar as matérias presencialmente no quadro, porque eu acabava não conseguindo ver direito e tal. Aí eu chegava em casa, pegava as videoaulas do estúdio, ia vendo, revendo, aprendendo, até conseguir entender de fato a matéria. Até que esse ano, no fim do meu 3º ano, eu consegui passar no curso que eu queria. Passei em Economia na UFMG e graças a Deus consegui passar. Estou muito feliz, olha como é que eu tô agora. Eu tô... Caraca, meu Deus. Eu tô muito feliz. Então eu sou muito grato ao estúdio pelo que ele me proporcionou, que me ajudou a alcançar meu objetivo. E para você que tem dúvida se quer ou não chegar no estúdio, se acha que é bom ou não, eu recomendo. Vai, é muito bom. Só aproveita porque é top. Então, obrigado estúdio, valeu. Acho que agora deve ter ficado bem claro, né, para vocês o impacto que o estúdio causa na vida dos alunos e qual é o nosso propósito sendo atingido. Nessa caminhada, nós tivemos muito apoio de diversos parceiros e a AWS com certeza nos ajudou muito nessa trajetória. Um dos pilares fundamentais para o nosso crescimento foi a escalabilidade, ou seja, levar a nossa solução para o maior número de alunos possível. Nós queríamos levar para milhões de alunos e não ter medo disso, não ter medo de um crescimento relevante de alunos, era uma preocupação muito grande. Montar uma estrutura que suportasse esse crescimento era um desafio, mas a AWS nos ajudou muito. Primeiro, permitindo o aumento da base de forma acelerada,
consequentemente o aumento nas atividades, né, no nosso site, sem interferência na qualidade do serviço entregue. E segundo, fazendo isso de forma eficiente, sem desperdiçar recursos da companhia para se adequar ao nível de utilização das nossas features, número de vídeos assistidos, exercícios feitos, número de correções de redação, enfim. Uma coisa que vale ressaltar também é que essa questão da eficiência ela ganha uma complexidade no nosso segmento de atuação, pois ele é muito sazonal. Então nós precisávamos de uma solução adaptável para os períodos de pico e de baixa, sem correr o risco de montar uma estrutura super robusta para o período de pico e que acabasse carregando essa ineficiência para o período de baixa, e nem o contrário, ou seja, ser eficiente no período de baixa, mas ter o serviço prestado para o aluno sendo prejudicado por não conseguir se ajustar rápido para o período de alta. Então nós tivemos uma flexibilidade muito grande, um suporte muito grande para chegar onde chegamos, e hoje nós atendemos milhões de alunos por mês, nos adaptando muito bem à sazonalidade, com um nível de atividade muito grande, com muita qualidade e eficiência. Contando um caso específico mais recente, que reúne alguns dos pilares importantes para o nosso negócio, que eu citei anteriormente, então um propósito muito forte, um impacto relevante na vida dos nossos alunos e um produto preparado para o crescimento e para a sazonalidade, foi uma ação que nós iniciamos em março desse ano para ajudar os alunos do ensino médio em geral e aqueles que se preparam para o Enem, para os vestibulares, a partir desse contexto de paralisação das aulas por conta do Covid-19. Na segunda semana de março, nós já tínhamos um cenário bem mais claro da suspensão iminente das aulas presenciais, e nosso primeiro olhar para a situação foi avaliar de como nós, que temos um produto de ensino que é 100% online, podíamos ajudar os alunos de todo o país com o fechamento das escolas. Nós tínhamos certeza que nós podíamos ajudar e ajudar muito. O desafio era como. Então nós reunimos a empresa inteira para avaliarmos riscos, cenários, prazos, formatos, enfim. Houve uma mobilização incrível do time e nós decidimos por fim abrir o acesso a todas as videoaulas e todos os exercícios do estúdio. Então são mais de 5.000 videoaulas, mais de 30.000 exercícios, de forma totalmente gratuita para todos os alunos do país. Essa ação nós chamamos de Estúdio de Portas Abertas. É uma ação que ainda está no ar e nós consideramos de muito sucesso pelo nível de engajamento e impacto que nós temos causado até agora. Um dos pontos principais para a viabilidade e sucesso dessa ação foi que em nenhum momento nós tivemos receio de não suportar o aumento grande na utilização dos nossos serviços, porque sabíamos que tínhamos uma estrutura adaptável e escalável para o grande aumento de consumo, que no momento, na verdade, nós nem sabíamos se teríamos um aumento tão significativo, mas o objetivo sempre foi de ajudar milhões de pessoas e nós conseguimos. Todos os nossos indicadores de engajamento absolutos tiveram um aumento médio de 5 vezes comparado com o período anterior à ação e não tivemos absolutamente nenhum problema com a qualidade do serviço entregue. Eu trouxe alguns números aqui só para ilustrar melhor o que está por trás, né, dessa prestação de serviço e o que dá suporte a essa ação para que ela tenha tido sucesso. Então, por exemplo, no serviço de CloudFront, que suporta a entrega do conteúdo em geral do estúdio, mas principalmente as nossas videoaulas, que é a principal entrega de valor para o aluno nessa ação, antes do estúdio de Portas Abertas, a gente tinha uma transferência de aproximadamente 2,5 terabytes por dia, e depois do Portas Abertas, a gente chegou a ter um pico de 15 terabytes por dia, um aumento de 500%. Em termos de requisições, antes do Portas Abertas, nós tínhamos aproximadamente 8 milhões de requisições por dia. No Portas Abertas, chegamos a ter 26 milhões. Então, um crescimento 3 vezes a média que nós tínhamos antes do Portas Abertas. E isso é só sobre CloudFront, mas servidores, o AWS Lambda também compuseram de forma essencial essa retaguarda que nos deu muita confiança desde o início da ação. Bem, essa foi a nossa primeira abordagem por conta do cenário de paralisação das aulas presenciais, com foco muito grande nos alunos,
mas nós fechamos parcerias importantes também com escolas, secretarias de educação, para conseguirmos ajudar a educação do país nesse momento de forma mais ampla, né? É um momento de adaptação pela necessidade das implementações de soluções educacionais digitais, e nós queremos ajudar muito e dar muito suporte para as redes particulares e públicas de ensino nesse momento. Para encerrar, eu gostaria de ressaltar que a capacidade de adaptação aos movimentos de mercado sempre foi uma das principais virtudes das empresas e startups de sucesso. Mas pelo cenário que nós vivemos hoje, quando tudo leva a crer que estamos próximos de mudanças estruturais que podem ser, inclusive, muito significativas no pós-Covid-19, essa adaptação veloz ganha ainda mais peso e as empresas precisam ter processos, pessoas, parceiros, fornecedores que lhe garantem estarem preparados para esse novo tempo que está por vir, que lhe deem adaptabilidade, flexibilidade e de maneira muito rápida. É com essa mentalidade que o estúdio vem encarando o momento e pretende fazer disso a base para que nós sejamos cada vez mais relevantes no cenário da educação brasileira, somando tecnologia com ensino de qualidade para apoiar escolas, governos e principalmente os nossos alunos, né? Todos os alunos do país. Essa é a minha pequena contribuição com o evento. Espero que tenham gostado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Olá, meu nome é Luciano Ramos, eu sou gerente de pesquisa e consultoria na IDC Brasil. Na minha apresentação, eu vou abordar um pouco do cenário de TI aqui no país, os impactos que a gente está vendo nesse momento na economia e como isso impacta nos investimentos de TI, com um olhar mais específico para as verticais de governo, de educação, de saúde, que passam por um momento bastante importante de transformação e de adequação das suas jornadas. É um prazer poder participar desse evento. Obrigado. Olá, hoje nós vamos falar sobre o cenário de TI no Brasil e projeções para 2020, 2021, principalmente com foco nas verticais de governo, educação e saúde aqui no Brasil. Meu nome é Luciano Ramos e é um prazer estar com vocês hoje nessa apresentação. Para quem ainda não conhece a EDC é uma multinacional de pesquisa e consultoria com mais de 50 anos de história, presente em todo o mundo e aqui na América Latina tem uma cobertura bastante abrangente do mercado, com conhecimento local e conversando com as empresas em cada país da região. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre as prioridades de negócio. Nós temos visto que dentro da cabeça dos decisores de estratégia das organizações, o mantra de redução de custos e aumento de produtividade continua muito forte, né? A gente vê aqui nesse estudo IT Investment Trends que a gente conduz anualmente aqui no Brasil e na América Latina, que ao longo dos 3 anos que nós estamos vendo aqui, 2018, 19 e 20, redução de custos e produtividade ficaram sempre ali entre as principais prioridades. Parte da estratégia das organizações é utilizar a TI justamente como um pilar para melhorar a performance do negócio. Mas ainda assim, pensando em ter uma TI flexível, não apenas do ponto de vista de operação, mas também na maneira com que a organização lida com os seus custos para operar. Mas há nuances específicas para cada indústria, né, alinhadas com o seu contexto de mercado, seu contexto de negócio. Então, se a gente olhar essas prioridades de negócio com um pouquinho mais de detalhe, o que nós vamos ver? Que em educação, 51% das empresas têm colocado o tema de atração e retenção de clientes, neste caso, alunos, na pauta prioritária de negócios.
Se a gente olha em governo, em 2020, as instituições de governo darão em média 20% mais prioridade aos temas de Customer Experience e de melhoria do mix entre físico e digital do que as demais organizações, do que as demais verticais de mercado. E 67% é o percentual de empresas de saúde que colocaram conformidade e privacidade de dados como sendo prioridades de negócio importantes em 2020. Quer dizer, cada uma dessas verticais traz uma nuance específica, traz requerimentos específicos e avança de acordo com o seu momento. Agora, a gente deve considerar e somar nesse cenário o momento que nós estamos passando, né? O contexto de mercado diante dessa pandemia. Então, soma-se essa visão de prioridades a necessidade de uma transição para uma nova realidade. Como é que a IDC tem enxergado isso? Nós passamos inicialmente por uma fase de choque, né, de realidade, onde nós tivemos a clareza de que este é um fenômeno real que está acontecendo e vai afetar todo mundo. Passado esse choque inicial, notícias, entendimento da situação, impactos iniciais, entramos numa fase de organização, onde as empresas começaram rapidamente a se movimentar e tentar fazer com que a continuidade dos seus negócios prevalecesse, com que as operações e as pessoas pudessem continuar trabalhando e funcionando sem que houvesse um prejuízo maior do que aquele necessário por conta da situação. Só que essa etapa de organização ela teve que ser feita muito rápida, muitas empresas não tinham toda a preparação necessária para isso e ficaram gaps que agora, na etapa onde estamos, de realinhamento, estão sendo cobertos com novas ações, projetos de adequação, adequação de processos, de normas internas das organizações, para permitir que seja possível se estabelecer dentro dessa nova realidade e transicionar, avançar para o que a gente está chamando de novo normal. Nós não vamos sair desse cenário todo que estamos vivendo da mesma maneira. Vamos sair transformados e muitas das ações, muitas das medidas que nós estamos tomando nesse momento serão perenes, vão continuar pós esse momento de crise. Nós estamos diante de uma recessão que ela possivelmente não tem precedentes aqui na América Latina. Se nós olharmos nesse gráfico aqui a previsão de crescimento dos PIBs dos países da região, nós vemos impactos muito importantes. Olhando o Brasil no detalhe, né, nós vimos de uma previsão em alguns momentos na casa de 2,4% de crescimento para 2020 e agora temos previsões que chegam a apontar menos 5,5%. Né? Mas a nossa expectativa, olhando para o cenário econômico e acompanhando o que os analistas econômicos dizem, é uma expectativa de recuperação gradual. Né? Ela vai acontecer, essa crise ela tem um formato de U, e uma vez que nós passemos pelo vale dessa crise, nós vamos ter uma recuperação econômica gradual e que não deve se estender por muito tempo, ou seja, deve ser uma recuperação relativamente rápida. Considerando um cenário moderado, ou seja, um cenário provável, 2021 já deve voltar a ter números positivos quando a gente fala de investimentos em TI no Brasil e na América Latina. Ou seja, nós estamos falando de um impacto em 2020 que provavelmente trará uma retração nos investimentos de TI aqui no país, mas em 2021 isso já volta a ser positivo. De toda maneira, essa movimentação acaba fazendo com que cerca de 5 bilhões de dólares deixem de ser gastos aqui em 2020 no Brasil. Ou seja, é um impacto bastante importante na capacidade de investimento das empresas que precisam endereçar as peculiaridades dessa pandemia. Agora, uma nova agenda, né, como essa que nós estamos desenhando agora, com novas prioridades, com transformações que estão sendo impostas pelo cenário,
requer uma estratégia que enderece a questão de continuidade e de resiliência da TI. Né? Nós fizemos um estudo com executivos de organizações de diversos tamanhos aqui, entre médias, grandes e o que nós chamamos de enterprise, que são empresas de maior porte, perguntando qual a principal preocupação em relação ao suporte que a TI presta para a organização. Né? E o primeiro ponto que surgiu foi adaptabilidade, ou seja, a capacidade de mudar e se adaptar em tempo hábil. 26% das empresas que nós entrevistamos apontaram isso. Né? E vejam que, para 37% das empresas, o tema de recuperação de desastres e continuidade de negócios é visto como algo de importância alta ou crítica. Ou seja, de fato, a TI precisa se mostrar resiliente e transferir ou aportar essa resiliência para a continuidade dos negócios. Isso é importante e já está de forma muito clara na cabeça dos executivos de negócios, executivos de TI, nesse novo momento. E o que permite essa resiliência? O que faz com que a TI possa proporcionar essas condições para que os negócios continuem funcionando, para que as empresas possam continuar se transformando e pensar em agilidade, em eficiência, em redução de custos, em melhor experiência para os seus clientes, para os seus parceiros de negócio, é justamente a tecnologia e o que a IDC chama de terceira plataforma e de aceleradores de inovação. Quando nós falamos de cloud, big data, analytics, mobilidade, segurança, internet das coisas, inteligência artificial e aprendizado de máquina, são pilares de tecnologia que têm permitido a transformação das empresas, a transformação dos negócios e da maneira como essas empresas geram valor para a sociedade. Em alguma medida, todos os temas da agenda de prioridades do CIO, ou seja, olhando as prioridades de TI, tocam o tema de cloud computing, tocam cloud, que passa a ser visto como um habilitador, um acelerador dessas iniciativas de inovação e de transformação. Né? Evidente que tem um ponto de segurança que é muito importante, que já há algum tempo fica no topo dessa agenda de prioridades, mas a segurança acaba até mesmo sendo vista como um motivador para a cloud. Né? Em muitos casos, os executivos de tecnologia veem cloud como sendo um pilar importante para mudar a postura de como eles encaram segurança dentro das suas organizações e lidar com ambientes distribuídos, ambientes que são integrados, sem dúvida alguma requer uma atenção especial. Vamos pegar alguns exemplos, voltando nas indústrias que eu destaquei. Né? Se nós olharmos em EAD, né, e a transformação da experiência de aprendizagem, nós vemos aí uma mudança importante no segmento de educação que vem acontecendo e que foi acentuada nesse momento. Aqui nós vemos um gráfico que é resultado de um estudo feito com 100 instituições de ensino superior particulares aqui no Brasil, em que mostra a participação de EAD naquele momento, isso foi em meados de 2019. Nós vemos aqui que grande parte dessas empresas já tem alguma iniciativa de EAD, somente 25% aproximadamente, 24%, 25% não tinham algum tipo de iniciativa EAD. Né? E este momento fez com que essas iniciativas fossem amplamente aceleradas. Né? Estar preparado para isso, já ter essas capacidades no roadmap, já estar experimentando, já ter organizado processos e ferramental para suportar, fez toda a diferença para esse segmento. E na nossa leitura, o segmento de educação é um segmento que terá uma recuperação bastante ágil, né, pós esse momento desafiador, justamente por ter essa preparação, por ter estabelecido já uma nova forma de relacionamento com os seus alunos, com os seus clientes, por assim dizer. Então, há uma mudança nessa dinâmica de EAD, na sua relação com os polos presenciais para a educação. Essa tendência também está conectada com essa ampliação
da utilização de tecnologias de telepresença, né, como parte das plataformas de ensino à distância, ou seja, não é só a entrega de conteúdo, mas é a entrega de uma experiência de relacionamento suportada por essas ferramentas. Mas essa mudança não trata só da adoção tecnológica, ela também tem relação com a adequação do papel do professor. Esse papel ele muda com o professor passando a ser um elemento que facilita e instrumenta o aluno no processo de aprendizagem. Não é exclusivamente o detentor do conhecimento. Ele auxilia na maneira como este aluno deve aprender, dando todos os direcionamentos e o caminho para um aprendizado mais eficiente, suportado pela tecnologia. Um outro exemplo que nós podemos citar é na parte de telesaúde. A telesaúde tem feito investimentos importantes e há casos emblemáticos, né, sobre como a saúde chegando em locais onde previamente não havia uma presença física, ela chegando por um meio digital, como isso transforma a vida das pessoas, né? E quando se soma essa transformação, capacidades de tecnologia como machine learning, inteligência artificial, analytics, cloud, isso tudo permite a criação de um arcabouço que vai, de fato, gerar resultados para a sociedade. Nós estamos vendo aqui casos interessantes de diagnósticos que têm sido acelerados por meio da utilização de inteligência artificial, né, cruzando resultados de exames de diagnósticos, exames de imagem, que possam ser interpretados por essas capacidades e, por sua vez, essas capacidades auxiliam os médicos a tomarem decisões mais assertivas, a tomarem decisões com um suporte maior, com menor risco, e isso, sem dúvida alguma, traz benefícios para quem está sendo atendido por essas novas iniciativas de telesaúde. Isso alavanca a chegada do conhecimento médico a localidades remotas, localidades carentes, que não tinham a possibilidade de ter ali uma infraestrutura dedicada para isso, ou tinham, mas não poderiam contar, por exemplo, com um conhecimento mais amplo, com um ferramental mais amplo, que hoje a telemedicina habilita. E isso é possível por meio de utilização de tecnologias de mobilidade e de nuvem, que são pilares da terceira plataforma. Essa falta de infraestrutura local, no entanto, ela exige que os diagnósticos possam ser compartilhados e apoiados por capacidades de inteligência artificial. Essas capacidades vão ser responsáveis por crescentes níveis de acuracidade nos diagnósticos, na identificação de doenças, e vai auxiliar os médicos a dar esse diagnóstico mais assertivo e em menor tempo. Por fim, eu gostaria de citar um exemplo em governo. A gente fala de adoção de tecnologias emergentes que vão melhorar a experiência do cidadão. Nós vemos aqui uma previsão de crescimento importante dos investimentos na América Latina em casos de experiência do cidadão e benefícios. A gente fala de gastos que devem atingir cerca de 1,3 bilhões de dólares na região até 2023, ou seja, dobrando em relação aos patamares que nós vimos no ano passado, um crescimento de mais de 15% composto ano a ano até 2023, o que mostra uma tendência importante de aceleração nesses serviços. E evidentemente que entre as tecnologias que podem gerar mais impacto para o governo, nós podemos citar cloud computing, que avança de forma importante nos próximos anos, com alinhamento de regras para contratação e consumo dos recursos. Cloud é base para outras tecnologias como IoT, Smart Education, entre outras tantas que a gente já tocou aqui nessa apresentação. Big Data Analytics, que vai ajudar nessa necessidade de conhecimento do cidadão para oferecer serviços que serão mais relevantes e alinhados com o contexto de cada interação. É preciso que haja uma visão única de cada pessoa diante de todas as esferas de governo. AI e Machine Learning, capacidade de inteligência artificial que podem dar escala para esses serviços digitais, além de melhorar a experiência.
Blockchain, que ainda que seja um movimento em estágio inicial no Brasil, tem um potencial enorme de fazer uma transformação em longo prazo em toda a relação de confiança entre governo e cidadão. E certificados digitais de biometria, que mais do que um documento único, cada cidadão precisa ter a sua assinatura digital no sentido mais amplo, né, daquela pegada digital dele, que vai o identificar de maneira segura em diversos serviços. Pessoal, isso era o que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que tenha sido produtivo. Aqui fica meu contato. Agradeço pela atenção de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Olá, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, juntamente no nosso AWS Initiate Week. É a nossa primeira versão virtual e é um prazer tremendo tê-los todos conosco. Meu nome é Paulo Cunha, você pode me chamar de Paulo Pacu, sou Country Manager para setor público da AWS Brasil. Como nós conversamos anteriormente, vocês estão vendo conosco exatamente a nossa agenda. A nossa agenda é uma agenda, nessa primeira manhã, ela teve os introdutórios do nosso líder para a América Internacional, ou LCC, Jeff Kratz. Logo em seguida, uma pequena mensagem minha para vocês, coletando e observando o que os nossos clientes têm solicitado e as tendências. E agradeço tremendamente à nossa equipe, aos nossos clientes e parceiros da Stude pelo excelente trabalho. Um trabalho não só do ponto de vista de levar, através da tecnologia, uma educação com qualidade, mas ser também solidário nesse momento que nós estamos em transição. Obrigado, Luciano. Excelentes perspectivas e cenários que você está nos trazendo para um 2020 com desafios, mas com 2021 com uma rápida normalização. Por fim, nós queremos fazer com vocês uma rápida apresentação das sessões técnicas que nós teremos no dia 2 e 3, que seria amanhã, dia 13, e depois de amanhã, em 14 de maio. Na sessão técnica, nós vamos ter todo o framework de segurança baseado em cima da AWS, dos nossos serviços em nuvem, pelo Bruno Silveira. A nuvem híbrida, uma tendência que se consolida cada vez mais rápido no Brasil, onde o Cláudio Shiba, nosso especialista, estará apresentando e discutindo alguns casos com vocês. Por outro lado, a participação nós teríamos também de um cliente importante, que é exatamente a Beta Sistemas, onde ela leva a tecnologia de um modelo orientado a serviços para pelo menos mais de 800 prefeituras no Brasil. Com isso, nós entraremos no terceiro dia, e nesse terceiro dia nós entraremos nas sessões de negócios. Nós vamos entender como é que são as tendências e os modelos de capacitação em cloud computing. Nós temos programas e nós temos treinamentos e certificações. Esses três modelos vão ser explorados nessas sessões. Os desafios que nós temos na continuidade dos nossos negócios, dado pelo nosso líder da área de setor público, em parcerias, Leandro Magdalena, e como deveria deixar de ser, ou como para os serviços profissionais, em conjunto com os nossos parceiros, são capazes de entregar e ajudar na transformação digital e na jornada na nuvem. Nós vamos mais uma vez com uma sessão de encerramentos, que eu vou ter o prazer de ser o seu anfitrião também no seu último dia. Aproveitando um pouco melhor, por gentileza, nós queríamos dar início logo mais às nossas sessões de perguntas e respostas. Como vocês estão vendo na tela, nós temos o dia 1, dia 2, dia 3, o link para vocês darem o feedback.
Desculpe, eu estive fora do ar. Eu peço perdão mais uma vez. Só para voltando ao segundo slide, nós queríamos pedir para você entrar para os respectivos dias, nos respectivos links, e dar o seu feedback. Por favor, nós gostaríamos de presenteá-lo, pós-feedback também, com um voucher de $30 para utilização em qualquer produto disponível da AWS na nossa nuvem. Pois bem, dia 2 nós já discutimos a sua sessão. Não se esqueça de fazer sua inscrição. O link também continua embaixo. E, por favor, nós queríamos não deixar de lembrar que hoje é um dia super importante. Hoje é o dia 12 de maio. Um dia importante porque é o Dia Internacional da Enfermagem. Nunca foi tão importante nós reconhecermos de quem está na linha de frente, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Gostaria de trazer para vocês, sem dúvida nenhuma, agora, algumas perguntas e respostas em que estão sendo trazidas diretamente de vocês e que trouxeram para nós algumas perguntas bem interessantes durante esse momento. Vamos tentar pelo menos 3 perguntas, respeitando o tempo de vocês dentro desse contexto. Bom, a primeira pergunta, se vocês puderem, por favor, prestar atenção um pouquinho nessa sessão. A primeira pergunta, ela vem diretamente do segmento de transição inicial agora, do que nós chamamos dessa nova fase, né? A pergunta é a seguinte: na aceleração para work from home, está sendo visto um processo permanente, isto é, continuidade desse formato no pós-pandemia, ou trata-se de uma estratégia temporária? O que nós temos observado, ouvindo nossos clientes e parceiros, é que basicamente uma boa parte do trabalho vai ser considerada em se ter um home office mais intenso. Em particular na AWS, nós devemos continuar com os nossos escritórios, como é esperado. Entretanto, torna-se eficiente o uso do home office, uma vez que se consegue ter uma concentração maior, evitando, vamos chamar, conversas muitas vezes paralelas. Esse é o feedback que eu tenho recebido de clientes, parceiros e internamente. A tecnologia trouxe esse conforto e ela se aprimora cada vez mais. Portanto, nós continuamos a acreditar que ela continua nesse modelo e aprimorando. Portanto, é uma tendência de que se aumente home office comparado antes do movimento da epidemia. Uma outra pergunta, onde vocês agradecem. Obrigado mais uma vez. Diz: olá, Paco e time, parabéns pela iniciativa e excelência da qualidade do evento. Eu que agradeço vocês estarem participando e pelos nossos parceiros e nossos amigos do IDC, Luciano. Pergunta é a seguinte: alguns dos órgãos públicos necessitam serviços em nuvem estejam rodando, ou seja, operando dentro do Brasil, portanto, dentro da nossa região de Guarulhos, que atende a América do Sul. Nesse contexto, gostaria de saber se existe alguma previsão para a implementação de novos serviços como Outposts, Transcribe Medical, Kendra e vários outros na região de São Paulo. E deixo um abraço. Muito obrigado pela pergunta. Primeiro nós anunciamos uma expansão da nossa região de Guarulhos, e isso aconteceu há mais ou menos uns 3 meses atrás, em janeiro. Tivemos a oportunidade de fazer esse anúncio junto com o nosso governador Dória, de São Paulo. Esse investimento inicial de R$1 bilhão, ele permanece, e o objetivo dele é para que o roadmap de produtos mais sofisticados comecem a vir com maior cadência. Todos eles, nós temos um roadmap robusto, ele atende prioritariamente às demandas do mercado local. Portanto, eu não posso fazer nenhum disclaimer oficial, mas a ampliação que nós estamos realizando é exatamente para receber os novos produtos. E esses vão ser alertados mês a mês, como é a nossa frequência, e você pode observá-los no nosso blog. Nós temos um blog que nós anunciamos nossos serviços e também no nosso portal, aws.amazon.com. Nos 2 casos, você vai conseguir acompanhá-los. A resposta, portanto, é: nós vamos trazer novos serviços e a ampliação serve exatamente para que isso possa acontecer. Muito obrigado pela pergunta.
e ela vem direto em encontro com o nosso compromisso de criarmos uma região cada vez mais próxima dos lançamentos globais. Tem uma pergunta que é exatamente para a área de educação, que ela diz: assim como na pesquisa o confinamento colocou em evidência o uso da nuvem no ensino universitário, a experiência da Universidade de São Paulo foi extremamente positiva. Entretanto, como a adaptação foi brusca, o que tivemos de fato foi a exploração da escala, da capacidade de armazenamento, segurança, com custo bastante racional. Por outro lado, na medida em que avançamos, ocorre que a nuvem propicia oportunidades que vão muito além desta fase inicial. Como a AWS vê isto e como está o investimento em serviços para a educação que explorem, por exemplo, a personalização do aprendizado? Mais uma vez, obrigado pela pergunta. A resposta é muito interessante aqui. Nós temos tido já mais de 2 convênios, estamos indo para o 3º ano do nosso convênio com a Universidade de São Paulo, como exemplo, já que foi citado. E nós saímos no primeiro momento da jornada na área de capacitação, foram 1.000 estudantes, professores impactados, e logo em seguida nós já tivemos uma série de projetos e pesquisas. Eu posso me lembrar de 7 deles no primeiro momento, mas são muito mais. E exatamente assim como acontece com a maioria dos nossos clientes, está acontecendo no segmento universitário. Você vai observar que a adoção ela tem uma jornada, e essa jornada acompanha esses passos: capacitação, serviços iniciais básicos e o processo de inovação, usando os serviços mais sofisticados, entram logo em seguida. O processo de personalização na área de educação, ela já se encontra em movimento. Você vê traços dela e você vê também concretude da aplicação dela em várias edtechs que você encontra no Brasil e que já utilizam dentro das plataformas e dos serviços da AWS. A Studio, que foi colocada, é uma delas, a Geek é outra. Enfim, você já existe a implementação dentro do que nós chamamos do ensino personalizado. Os serviços já estão disponíveis. O que nós queremos é ajudar você que fez essa pergunta em como nós podemos te ajudar através dos nossos arquitetos e parceiros em criar esse ambiente na instituição que você se encontra. Dado que os serviços de nuvens, eles, no mesmo formato de um Lego, você consegue juntá-los, formá-los e transformá-los, ele consegue dar um impacto exatamente como outras edtechs já estão conseguindo e algumas universidades também. Portanto, por favor, me coloque à sua disposição para que a gente possa discutir como nós podemos implementar na sua instituição. Um outro ponto a última pergunta, se me permite lançá-la aqui com vocês, ela é uma pergunta bem interessante no que diz respeito ao nosso mercado de governo. Se eu não me engano, só puxando aqui a última pergunta, ela diz respeito aos problemas de governo em todo o mundo, mais acentuado no Brasil e América Latina. A pergunta é: a eficiência da qualidade de serviços públicos. Claramente, a virtualização traz um impacto em custos, mas não fica claro como se coloca a qualidade em foco. A academia discute desde o início desse século a ciência de serviços, que já chegou no mercado em vários países da Europa e dos Estados Unidos. Em que ponto estamos no Brasil? Ainda me perdoem. O Brasil, há 2 anos atrás, já começa e lança seu primeiro plano de governo digital, olhando, portanto, colocando no seu centro cidadão. A Secretaria de Governo Digital lança, 2 semanas atrás, uma reedição, mantendo seus compromissos. Um deles é qualquer novo projeto inicia-se com nuvem,
e, ao mesmo tempo, a digitalização de serviços importantes e já com impacto não só na agilidade, mas também no custo. O que você observa é que é como uma jornada. Pelo fato do Brasil ele ter se adequado de uma forma um pouco mais tardia, comparado no benchmark latino-americano e global, ao mesmo tempo ele tem direcionamentos extremamente claros e que isto tende a se acelerar. O mais importante, na verdade, é que os fundamentos eles estão sendo lançados de uma forma, na nossa interpretação, observando um framework que adequa muito bem o fato de você ter uma política de segurança, uma política de proteção de dados e, ao mesmo tempo, uma política de utilização em inovação. Ela não é restritiva, pelo contrário, ela é estimulante, e nós vemos que o Brasil ele tem condições, utilizando os serviços de nuvem, a conseguir dar a agilidade necessária. Portanto, eu diria que a qualidade de serviços ela tende a aumentar significativamente nos próximos anos. Se nós observarmos, foi criada e estabelecida uma rede nacional entre estados, municípios e governo federal para serviços digitais ao cidadão. E ela vai melhorar, e ela vai medir não só a qualidade, mas ela vai medir também a eficiência da implementação e do uso. O que se espera que nesse momento, o que está acontecendo nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, é que muitos desses serviços estão ganhando aceleração. Por exemplo, o próprio Ministério da Saúde lançou seus aplicativos com mais de 10 milhões de downloads. Você vê sites hoje conseguindo levar as informações em, eu diria assim, em tempo adequado, com mais de 91 milhões de usuários únicos. As escalas estão vindo, os serviços estão se acelerando e nós começamos a entender que uma cultura de dados ela também está se acelerando nas principais áreas de tomada de decisão. Portanto, é de se esperar que nos próximos 2 anos nós tenhamos um ambiente mais, um cenário muito mais orientado a serviços de cidadão, provocado muito por uma política pública que está decantando do governo federal e atingindo estados e municípios e a aceleração que o momento está trazendo. Cloud computing é um vetor importante e a automação de serviços aumenta a qualidade, principalmente no que diz respeito a dados e na precisão do momento que você necessita da informação. Aproveitando, eu queria pedir desculpas, até em nome do DataSUS, que nos comunicou antes da impossibilidade de estar presente conosco, mas que, de qualquer forma, entendemos que eles estão com serviços emergenciais pelo momento. Mas eu tenho absoluta convicção que logo, logo nós podemos contar com eles mais uma vez e trazer as experiências deles nesse momento em que nós estamos atravessando. Obrigado pela sua atenção e agradeço tremendamente o tempo e oportunidade de vocês conosco. Aguardamos vocês nesses próximos 2 dias. Por favor, não esqueçam de responder a nossa pesquisa de qualidade. Um abraço bem grande, pessoal. Tenham um excelente dia.